Hoje faremos a resolução dos exercícios sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia fechada. Nós vamos ver, então, os cicloalcanos e os cicloalcenos, iniciando pelos cicloalcanos. Então, esse primeiro composto é um cicloalcano, onde nós temos aqui radicais diferentes ligados à cadeia principal, que é o ciclo. Nós temos aqui um etil e aqui um radical metil. Então, pela regra que foi vista, os carbonos ramificados, o carbono ramificado ele vai receber a numeração 1, e no caso aqui, como nós temos dois carbonos ramificados e os radicais são diferentes, seguindo a regra da ordem alfabética, nós vamos iniciar a numeração pelo etil, pelo carbono ramificado, que contém o etil. Então, aqui é o carbono 1. A numeração ela vai seguir no sentido, nesse caso aqui, no sentido horário, para que o outro radical, ou seja, o radical metil, fique com a menor numeração possível. Então, aqui é o carbono 2 e aqui é o carbono 3. Então, o nome do composto, 1, etil, 2, metil, e a cadeia principal, que é o ciclopropano. Ciclopropano. Seguindo, nós temos aqui outro cicloalcano com 3 radicais. Os radicais aqui todos são iguais, são radicais metil. E nós vamos numerar essa cadeia de forma que esses radicais sejam localizados com a menor numeração possível. Então, o sentido aqui que nós vamos utilizar vai ser o sentido anti-horário, porque dessa forma a gente fica com a menor numeração dos radicais. Então, iniciando por esse aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nós temos radicais nos carbonos 1, 2 e 4. São radicais iguais, então usa-se aqueles prefixos di, tri, tetra para indicar a repetição de radicais iguais. Então, nós temos aqui 1, 2, 4, tri, metil, e o ciclo que nós temos aqui é o ciclohexano. Ciclohexano. Se quiserem ainda, determinem a fórmula molecular desses compostos para vocês treinarem, utilizando a fórmula geral, que é CnH2n, ok? Seguindo, nós temos mais um cicloalcano. Nós temos radicais diferentes, aqui ligados a esse ciclo. Um radical é o isopropil, o outro radical é o metil. Pela ordem alfabética, lembrando que no caso do propil e do isopropil, nós consideraremos o P como sendo a letra inicial do nome desses radicais. Então, o metil ele virá antes, vai ser escrito antes. Então, numerando essa cadeia, nós vamos numerar pelo carbono que contém o metil, já que ele vai ser escrito primeiro, e a numeração segue aqui no sentido anti-horário, para que o radical isopropil fique com a menor numeração possível. Então, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 1 metil, 3 isopropil, e a cadeia principal, que é o ciclopentano.
ciclopentano. Por fim, nós temos esse cicloalcano com apenas um radical. Esse radical aqui, ele contém 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, esse radical aqui é o propil. O carbono que contém esse radical é o carbono 1. E como diz a regra, existindo apenas um radical ligado ao ciclo, não há necessidade de indicá-lo com a numeração. Então, ele vai estar sempre no carbono 1. Então, basta colocar o nome do radical, seguido do nome da cadeia principal, que nesse caso é o ciclobutano. Então, aqui o nome do composto, propil, ciclobutano. Propil, ciclobutano. Então, esses são os cicloalcanos. Aqui nós temos cicloalcenos. Os aromáticos vão ficar para uma resolução posterior. E nós temos aqui os cicloalcenos. Os cicloalcenos, a regra a respeito de nomenclatura, né, dos cicloalcenos é que a dupla ligação sendo o que existe de mais importante na estrutura de um cicloalceno, ela vai chamar para si a numeração. Sendo assim, nós temos que localizar a dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. E não há necessidade de indicar a posição dessa dupla ligação, uma vez que só vai estar entre os carbonos 1 e 2. Mas nós iremos numerar o ciclo de forma que os outros radicais, né, os radicais que existam ali, sejam localizados com a menor numeração possível. Então, sempre pegando como base a ligação dupla, que tem que ser localizada aqui entre os carbonos 1 e 2. Nesse caso aqui, eu tenho a dupla e num dos carbonos da dupla, uma ramificação. Então, esse carbono ramificado, já que ele também é o carbono da dupla ligação, ele será o carbono 1. Então, aqui o carbono 1. A dupla tem que estar entre os carbonos 1 e 2. Então, eu não posso chamar esse carbono aqui ramificado, esse outro carbono ramificado, de carbono 2, em hipótese alguma. O carbono 2 será o carbono da dupla. Então, já que nós já numeramos como carbono 1 esse carbono aqui, ramificado e também insaturado, esse carbono da dupla, o outro, né, será o carbono 2. Então, aqui o carbono 2, 3 e o carbono 4. Nome do composto, não há necessidade de a gente indicar a posição da dupla, basta localizar os radicais. São 2 radicais metil, um no carbono 1, outro no 4, então 1,4 de metil e a cadeia principal, que é o ciclobuteno. Ciclobuteno. Esse outro exemplo, nós temos aqui 2 radicais metil, localizados no mesmo carbono. A dupla ligação vai estar entre os carbonos 1 e 2. Tanto faz aqui o sentido horário ou anti-horário para numerar o ciclo, porque esses radicais vão estar localizados no mesmo carbono, que no caso é o carbono 3. Então, tanto faz eu indicar esse carbono como 1 ou esse aqui como 1, aqui vai ser o carbono 3 obrigatoriamente. Então, aqui, carbono 1, 2, 3. Então, os 2 radicais metil estão no carbono 3, nome do composto, 3,3 de metil
Nome da cadeia principal, ciclopropeno. Ciclopropeno. Mais um cicloalceno, 2 radicais iguais, 2 radicais metil. Aqui nós temos a ligação dupla, que obrigatoriamente tem que estar localizada entre os carbonos 1 e 2. Vamos numerar o ciclo de forma que os radicais sejam identificados com a menor numeração possível. Esse carbono da dupla é também um carbono ramificado, então ele vai receber a numeração 1. Então aqui é o carbono 1. Sendo assim, a numeração obrigatoriamente vai seguir nesse sentido anti-horário. Carbono 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aí radicais metil nos carbonos 1 e 3. Então, 1, 3, dimetil, ciclo, penteno. Dimetil ciclopenteno. E por fim, nós temos aqui um outro cicloalceno. Um outro cicloalceno com 3 radicais. Nós temos aqui o isopropil e 2 radicais metil. Vamos numerar essa cadeia de forma que os radicais fiquem localizados com a menor numeração possível. Então, nós vamos utilizar, nesse caso, o sentido horário, porque dessa forma nós localizaremos aqui esses 2 radicais com a menor numeração possível. Então, eu vou começar a numerar daqui a dupla ligação entre os carbonos 1 e 2. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aí as numerações indicadas desses radicais. Temos radical isopropil no 3, radicais metil no 4 e no 6. Pela ordem alfabética, nós vamos iniciar a nomenclatura pelos radicais metil. Então, 4, 6, dimetil, 3, isopropil, 5, ciclohexeno, 5, ciclohexeno. Pronto. Então, essa é a nomenclatura dos ciclos de cadeia insaturada, cicloalcanos, cicloalcenos. Revejam a aula da explicação das regras de nomenclatura. Bons estudos e até a próxima aula.